Embriagado, ele a chamou para o quarto certo de que seria rejeitado. Mas quando ela entrou em silêncio e ergueu os olhos, seu corpo inteiro congelou. Inscreva-se no canal e descubra como uma noite de orgulho se transformou em respeito e revelações inesperadas. A cidade parecia uma pintura desbotada naquela tarde de abril. O pequeno município incrustado nas montanhas vivia sob o peso de tradições antigas, como as próprias fazendas que cercavam o vilarejo. Arthur Müller observava sua imagem no espelho enquanto ajeitava a gravata impecável. Aos 45 anos, seu semblante carregava a altivez de quem nasceu para comandar. Herdeiro do maior império cafeeiro da região, ele não conhecia o significado da palavra não. Era o tipo de homem que inspirava mais respeito que afeto, mais temor que admiração. Seus olhos de um castanho profundo refletiam a dureza de quem cresceu, acreditando que o mundo funcionava através de acordos e interesses, não de sentimentos. Seus cabelos grisalhos nas têmporas emprestavam-lhe uma aparência ainda mais severa, reforçando sua aura de autoridade inquestionável. A festa de casamento já havia terminado, breve e formal como ele mesmo exigira. O relógio de parede marcava 6 horas quando Arthur desceu as escadas da casa grande, imponente construção que dominava a paisagem da fazenda da Bela Vista. Ele sabia que todos no vilarejo comentavam sobre aquele casamento. O milionário que desposara a jovem filha do falecido capataz, 21 anos mais nova. Interesse, sussurravam nas vendas e nas saídas da igreja. Conveniência, diziam outros com sorrisos maliciosos. A verdade era que Arthur precisava de uma esposa para manter as aparências de homem respeitável diante dos sócios e da sociedade conservadora local. E Tiara Olin, ou Lina como era conhecida, precisava de segurança depois que o pai falecera, deixando apenas dívidas. Um acordo perfeito, sem as complicações do amor. Ele entrou no carro e dirigiu até o bar do Toninho, na entrada da cidade. Ali, cercado de bajuladores de plantão, começou a beber para celebrar seu novo status. Um copo de uísque se transformou em 2, depois em 3, e logo a garrafa estava quase vazia. Enquanto isso, na casa grande, Chiara organizava suas poucas roupas no imenso guarda-roupa de cedro do quarto principal. Aos 24 anos, ela carregava uma beleza discreta, sem extravagâncias. Os cabelos negros e ondulados emolduravam um rosto de traços delicados, com olhos expressivos que pareciam guardar mais histórias do que ela gostaria de contar. Suas mãos de dedos longos e unhas bem cuidadas, apesar do trabalho árduo, revelavam o contraste de sua vida. Nascida para ser simples, mas com uma dignidade natural que desafiava sua origem humilde. Não havia escolhido aquele casamento, mas o aceitara como quem aceita um destino inevitável. Desde a morte do pai, as dificuldades se acumulavam. O trabalho como professora substituta na única escola municipal não pagava o suficiente para as contas básicas e as dívidas que herdara. Quando Arthur apareceu com sua proposta, fria e direta como tudo o que ele fazia, Chiara viu ali não uma salvação romântica, mas uma saída prática para problemas reais. Um casamento de conveniência que a livraria das dívidas e garantiria seu sustento em troca de sua presença como esposa oficial do fazendeiro mais influente da região. As horas passaram e a noite já dominava completamente o céu quando Arthur finalmente retornou à fazenda. O carro derrapou levemente na estrada de terra que conduzia à casa grande. Ao entrar, o cheiro forte de álcool precedia seus passos. Seus olhos levemente avermelhados percorreram os cômodos até encontrar Chiara sentada na varanda, folheando um livro à luz fraca de um abajur antigo. Então é assim que a senhora espera o marido? Lendo romances enquanto eu comemoro sozinho? Disparou ele, a voz arrastada denunciando sua embriaguez. Boa noite, Arthur, respondeu ela fechando o livro com calma. Não sabia a que horas voltaria. Deixei seu jantar pronto na cozinha. Não quero jantar, ele respondeu, aproximando-se com passos instáveis. O cheiro de uísque misturado ao perfume caro criava uma combinação enjoativa. Quero minha mulher no quarto. É meu direito, não é mesmo? Foi o que combinamos. As palavras saíram ácidas, carregadas mais de ironia que de desejo. Era um teste, uma provocação. Esperava que ela recuasse, assustada, dando-lhe a oportunidade de confirmar sua superioridade naquela relação. Chiara sentiu o estômago comprimir-se. Aquele momento era inevitável. Sabia disso desde que aceitara o acordo. Por um instante,
Seus olhos encontraram os dele, e Arthur quase pôde ver o turbilhão de emoções que ela tentava esconder. Medo, resignação, mas também algo mais, algo que ele não esperava, dignidade. Como quiser, ela respondeu, levantando-se. Não havia submissão em sua voz, apenas a firmeza de quem conhece os termos de um contrato e está disposta a cumpri-los. Subiu as escadas em direção ao quarto, deixando Arthur momentaneamente sem reação. Aquela não era a resposta que ele esperava. Na arrogância de seu poder, estava acostumado a ver pessoas se dobrarem, implorarem, tentarem negociar. A tranquila aceitação de Kiara o desconcertou mais que qualquer resistência. Seguiu-a tropeçando levemente nos degraus. Quando entrou no quarto, encontrou-a sentada na beira da cama, as mãos cruzadas sobre o colo, aguardando. A luz suave do abajur iluminava apenas metade de seu rosto, deixando a outra metade nas sombras. Arthur parou, tentando recuperar o controle da situação que, inexplicavelmente, parecia ter perdido. O que foi? Não era isso que queria? Aí perguntou ele, ainda usando o tom provocativo que servia como escudo. Estou aqui, respondeu Tiara simplesmente. Não havia desafio em sua voz, apenas uma constatação. E foi exatamente essa simplicidade que desarrumou completamente o script que Arthur havia criado em sua mente. Ele esperava medo, talvez lágrimas ou até mesmo uma tentativa desajeitada de sedução. Qualquer coisa que confirmasse sua posição de poder. Mas o que encontrou foi apenas uma mulher que o olhava com uma dignidade silenciosa que de alguma forma o fazia sentir-se menor. O álcool em seu sangue, que antes alimentava sua agressividade, agora parecia enevoar seus pensamentos. Deu um passo para trás, como se precisasse de distância para compreender o que estava acontecendo. Você não tem medo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Tiara o olhou por um longo momento antes de responder. Tenho medo de muitas coisas, Arthur, mas não de você. A resposta, tão simples e direta, penetrou sua consciência embriagada como uma agulha fina. Pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em muitos anos, Arthur Muller sentiu vergonha. Não a vergonha superficial de um erro social ou um negócio mal conduzido, mas a vergonha profunda que nasce quando nos vemos como realmente somos através dos olhos de outra pessoa. O quarto, que segundos antes parecia o cenário perfeito para sua demonstração de poder, tornou-se subitamente pequeno demais para conter o peso daquela revelação. Sem palavras, Arthur recuou até a porta. Vou tomar um banho, murmurou a voz despida da arrogância anterior. Saiu do quarto sem olhar para trás, carregando consigo a estranha sensação de ter sido derrotado em uma batalha que nem sabia que estava travando. Tiara permaneceu sentada na beira da cama, as mãos ainda cruzadas sobre o colo. Quando ouviu a porta do banheiro fechar-se no final do corredor, permitiu-se finalmente soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Não sabia o que acabara de acontecer, mas sentia que algo fundamental havia mudado naquela noite. Não entre ela e Arthur, não ainda, mas dentro dele. E por enquanto isso era suficiente. Os primeiros raios de sol desenhavam padrões dourados no assoalho de madeira quando Kiara despertou. Por alguns segundos, o estranho ambiente do quarto a confundiu, até que a memória da noite anterior voltou como um filme em câmera lenta. Estava na casa grande, agora como Senhora Muller. Virou-se lentamente e percebeu que o outro lado da cama permanecia intocado. Arthur não havia retornado ao quarto. Levantou-se, vestiu um roupão simples sobre a camisola e desceu as escadas em silêncio. Encontrou o marido adormecido no sofá do escritório, ainda vestido com as roupas da véspera, exceto pelos sapatos e o paletó. Uma expressão de desconforto marcava seu rosto, provavelmente resultado da mistura de álcool e uma noite mal dormida. Tiara observou por alguns instantes. À luz da manhã, sem a máscara de autoridade que sempre ostentava, Arthur parecia quase vulnerável. Decidiu não acordá-lo. Na cozinha, Dona Zefa, a governanta que trabalhava na casa há mais de 30 anos, já preparava o café da manhã. Bom dia, menina, cumprimentou a senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Ou devo dizer senhora Muller agora. Havia um tom de gentileza em sua ironia. Bom dia, Dona Zefa. Por favor, continue me chamando de Lina, respondeu Tiara com um sorriso discreto. A governanta era uma das poucas pessoas da fazenda com quem se sentia à vontade.
Filha de empregados que também haviam servido aos Müller, Dona Zefa conhecia Chiara desde pequena. "O patrão dormiu no escritório?" perguntou a governanta, colocando uma xícara de café forte sobre a mesa. "Sim", Chiara respondeu simplesmente sem entrar em detalhes. Dona Zefa assentiu, compreendendo o silêncio. Em quase 6 décadas de vida, 3 delas dedicadas àquela casa, poucas coisas ainda a surpreendiam. "As pessoas da cidade vão falar", comentou, quebrando ovos numa tigela. "Sempre falam", respondeu Chiara, observando o movimento preciso das mãos da governanta. "O importante é o que acontece dentro destas paredes, não o que imaginam lá fora." Dona Zefa sorriu, um sorriso cheio de aprovação. "Sempre foi sensata, menina. Vai precisar dessa sensatez agora mais do que nunca." O café da manhã estava quase pronto quando Arthur apareceu na porta da cozinha. O cabelo desalinhado e os olhos avermelhados denunciavam a ressaca. Mas havia algo mais em seu semblante, uma espécie de desconforto que ia além do físico. "Bom dia", murmurou sem dirigir o olhar a ninguém especificamente. "O café está na mesa, patrão", respondeu Dona Zefa, colocando a última travessa sobre a toalha branca. "Vou deixar os dois à vontade." A governanta saiu, fechando a porta da cozinha atrás de si. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Arthur sentou-se à cabeceira da mesa, serviu-se de café e bebeu metade da xícara antes de finalmente olhar para Chiara. "Sobre ontem à noite", começou a voz ainda rouca. "Não é necessário", interrompeu Chiara, mantendo o tom neutro. "Temos um acordo. Não precisamos fingir que há mais do que isso." Arthur a observou com uma mistura de surpresa e curiosidade. A luz da manhã iluminava o rosto dela, ressaltando a delicadeza de seus traços. Não era uma beleza exuberante, mas havia algo em seus olhos, uma força tranquila que ele não havia notado antes. "Mesmo assim", insistiu ele, não foi adequado da minha parte." As palavras saíram com dificuldade, como se o simples ato de reconhecer um erro fosse uma experiência nova e desconfortável. Chiara assentiu, aceitando o que era provavelmente o mais próximo de um pedido de desculpas que Arthur Müller já havia oferecido a alguém. "Novo dia, nova página", disse ela, servindo-se de uma torrada. "Temos uma vida pela frente para aprender a conviver." Algo na simplicidade daquela afirmação tocou Arthur de uma maneira inesperada. Não havia recriminação nem cobranças, apenas a constatação de um fato e a disposição prática de seguir adiante. Era uma abordagem que ele compreendia. Acostumado como estava ao mundo dos negócios, onde pragmatismo sempre superava emoções. "Tenho uma reunião na Associação dos Produtores hoje", comentou ele, mudando de assunto. "Vou apresentá-la oficialmente como minha esposa, no jantar beneficente de sábado." Não era um pedido, mas uma informação, como tudo o que Arthur dizia. Chiara limitou-se a assentir. Sabia que sua presença nesses eventos sociais era parte do acordo. "Precisarei de roupas adequadas", observou ela, prática. "Não tenho nada apropriado para essas ocasiões." Arthur a examinou por um momento, como se só agora notasse esse detalhe óbvio. "Claro", respondeu finalmente. "Vou pedir que Rogério, meu assistente, a leve a Belo Horizonte amanhã. Compre o que for necessário." O restante do café transcorreu em silêncio, mas era um silêncio diferente, menos carregado que o anterior. Quando terminaram, Arthur levantou-se, ajeitou a camisa amassada e dirigiu-se à porta. Antes de sair, porém, voltou-se para Chiara. "Você é diferente do que eu esperava", disse a frase soando quase como uma acusação. Chiara o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez naquela manhã. "O mesmo posso dizer de você", respondeu com uma honestidade que novamente o pegou desprevenido. Sem esperar resposta, começou a recolher a louça do café. Arthur permaneceu um momento na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas por fim apenas assentiu brevemente e saiu. Horas mais tarde, Rogério chegou à casa grande. Era um homem de meia idade, com óculos de aro fino e gestos contidos, que trabalhava para Arthur há mais de uma década. "Dona Chiara", cumprimentou formalmente. "O patrão pediu que eu organizasse sua ida a Belo Horizonte amanhã para compras. Sairemos às 7 se estiver de acordo." "Está perfeito, Rogério. E por favor me chame apenas de Lina." O homem assentiu, mas seu semblante manteve-se formal. Era evidente que ainda havia como uma intrusa naquele universo, a professora humilde, que de alguma forma
havia conseguido casar-se com o patrão. O Sr. Muller também pediu que lhe entregasse isto. Continuou estendendo um envelope. São os documentos da sua nova conta bancária e um cartão de crédito em seu nome. Chiara aceitou o envelope com uma expressão neutra, mas por dentro sentia uma mistura contraditória de emoções. Era estranho receber aquilo que, em essência, representava o pagamento por seu papel naquela farsa. Ao mesmo tempo, não podia negar o alívio que a segurança financeira trazia após anos de dificuldades. Agradeça a ele por mim, respondeu guardando o envelope no bolso do vestido simples que usava. Rogério assentiu e retirou-se com a mesma formalidade com que chegara. Chiara passou o restante do dia explorando a casa grande, que agora era seu lar. A construção centenária, com seus amplos corredores e pé direito alto, contava a história de gerações dos Muller. Retratos antigos pendiam das paredes, olhares severos de antepassados que pareciam julgar a nova ocupante. Na biblioteca, encontrou centenas de livros, muitos deles aparentemente intocados. Como professora, não pôde evitar o encantamento diante daquele tesouro inexplorado. Estava folheando uma primeira edição de Machado de Assis quando ouviu o carro de Arthur na entrada. Era quase noite. Ele entrou carregando uma grande caixa, que depositou sobre a mesa de jantar. Mandei buscar em Belo Horizonte, explicou abrindo a tampa. Para o jantar de sábado. Dentro da caixa havia um vestido de seda azul noite, simples, mas evidentemente caro. Chiara o tocou levemente, sentindo a suavidade do tecido entre os dedos. É lindo, murmurou genuinamente surpresa com o gesto. Tenho bom gosto para negócios, respondeu Arthur, a voz desprovida de emoção, mas havia algo em seus olhos, um brilho quase imperceptível de satisfação ao ver a reação dela. Espero que sirva. Pedi a Dona Zefa suas medidas. Um leve rubor coloriu as bochechas de Chiara ao imaginar a governanta fornecendo informações tão pessoais. Experimente, continuou ele. Se não servir, Rogério pode trocar amanhã em Belo Horizonte. Chiara assentiu, retirou o vestido da caixa e subiu para o quarto. Ao experimentá-lo diante do espelho antigo, não pôde evitar um suspiro de admiração. O tecido caía perfeitamente, valorizando sua silhueta delicada sem ser vulgar. Era um vestido que falava de elegância discreta, exatamente o tipo de peça que ela escolheria se tivesse os meios. Como Arthur havia adivinhado seu gosto, ou teria sido apenas coincidência? Desceu as escadas com o vestido, encontrando Arthur no escritório, debruçado sobre papéis. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e por um breve momento, Chiara pensou ver algo como admiração em seu olhar, rapidamente substituído pela habitual expressão neutra. Serve perfeitamente, disse ela, parando na porta. Agradeço a consideração. Arthur a observou por alguns segundos mais longos que o necessário. Ótimo, respondeu finalmente, voltando sua atenção aos documentos. Haverá jornalistas no evento. É importante que a nova senhora Muller cause boa impressão. As palavras eram frias, práticas, mas algo na maneira como seus olhos haviam percorrido a figura de Chiara sugeria que, talvez nem tudo naquele arranjo fosse apenas negócios. Ela retirou-se para trocar de roupa, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. No escritório, ele permaneceu imóvel por alguns minutos. O documento à sua frente esquecido. Sua mente voltava insistentemente à imagem de Chiara no vestido azul, a dignidade natural com que ela se portava, tão diferente da afetação que estava acostumado a ver nas mulheres de seu círculo social. Havia algo nela que o intrigava, um contraste entre fragilidade aparente e força interior que desafiava suas certezas. Arthur Muller não estava acostumado a ser desafiado. O Clube dos Fazendeiros de Carmênia resplandecia sob a luz de centenas de velas e lustres de cristal. A elite rural da região havia se reunido para o tradicional jantar beneficente anual, evento que misturava caridade e exibição de poder em proporções quase iguais. Homens em ternos impecáveis e mulheres adornadas com joias de família circulavam pelo salão, taças de espumante nas mãos, sorrisos cuidadosamente estudados nos rostos. Chiara observava aquele mundo do qual agora, tecnicamente, fazia parte. Sentia-se como uma atriz em um palco desconhecido, sem ter decorado completamente o roteiro. O vestido azul noite abraçava seu corpo com elegância. Os sapatos prateados, também presentes de Arthur,
acrescentavam alguns centímetros à sua estatura mediana. Havia optado por um penteado simples, os cabelos negros presos em um coque baixo, que destacava seu pescoço delicado. Uma única joia adornava sua figura, um par de brincos de pérolas que pertencera à sua mãe, única herança de valor que guardava. "Está tensa", constatou Arthur, aproximando-se com 2 taças de espumante. Não era uma pergunta. Chiara aceitou a bebida com um leve aceno de cabeça. "Estou deslocada", admitiu a franqueza mais uma vez surpreendendo-o. "São seu mundo, suas pessoas, não as minhas." Arthur bebeu um gole antes de responder. Vestido em um terno escuro feito sob medida, ele emanava a confiança de quem nasceu para ocupar espaços de poder. "São serpentes disfarçadas de amigos", disse finalmente a voz baixa para que apenas ela ouvisse. "Sorria, cumprimente, não confie em ninguém. Em algumas horas estaremos em casa." Havia algo estranhamente reconfortante naquele conselho cínico, uma honestidade que Chiara não esperava. "Arthur, querido." Uma voz feminina interrompeu o momento. Uma mulher na casa dos 40 anos, excessivamente magra e coberta de joias, aproximou-se como um furacão perfumado. "Helena", respondeu Arthur com um sorriso que não alcançava os olhos. "Permita-me apresentar minha esposa, Chiara." A mulher examinou Chiara de cima a baixo, o sorriso congelado em seu rosto maquiado. "A famosa noiva." Todo mundo está comentando sobre o casamento relâmpago, tão romântico. O veneno era evidente sob a camada de polidez. Arthur nunca foi conhecido por perder tempo quando decide algo, não é mesmo? Helena voltou-se para ele, tocando levemente seu braço em um gesto de intimidade que não passou despercebido por Chiara. "Algumas decisões são tão certas que não há razão para esperar", respondeu Arthur, surpreendendo tanto Helena quanto Chiara com o braço que colocou ao redor da cintura da esposa, trazendo-a para mais perto. "Se nos dá licença, Helena, preciso apresentar Chiara aos outros convidados." Afastaram-se, deixando a mulher com uma expressão contrariada. Assim que estavam fora de alcance, Arthur removeu o braço da cintura de Chiara. "Ex-namorada?" perguntou ela, mantendo o sorriso diplomático enquanto cumprimentava pessoas desconhecidas. "Algo assim", respondeu ele vagamente. "Não foi nada sério." "Para você, talvez", observou Chiara. "Ela parece pensar diferente." Arthur a olhou com surpresa. "Você é observadora." "Sou professora", respondeu ela simplesmente. "Observar é parte do trabalho." Antes que pudessem continuar a conversa, foram abordados por um homem corpulento de cabelos grisalhos, acompanhado por uma jovem que não parecia ter mais de 20 anos, visivelmente entediada. "Muller, então os rumores são verdadeiros." Finalmente alguém conseguiu laçar o solteiro mais cobiçado da região. O homem deu uma risada estrondosa, estendendo a mão para Arthur. "Josias", cumprimentou Arthur apertando a mão oferecida. "Esta é minha esposa, Chiara." "Chiara, este é Josias Brandão, presidente da Associação dos Produtores e sua filha." "Esposa", corrigiu o homem colocando a mão possessivamente nas costas da jovem. "Clarice e eu nos casamos no mês passado. Seguimos seu exemplo, Muller. Nada como sangue jovem para revigorar um velho fazendeiro, não é?" Ele piscou, rindo da própria piada de mau gosto. Chiara sentiu o estômago revirar diante da vulgaridade mal disfarçada, mas manteve o sorriso educado. Notou que a jovem Clarice desviou o olhar, claramente desconfortável. "Na verdade", respondeu Arthur, a voz surpreendentemente firme, "casei-me com Chiara por sua inteligência e caráter. Ela é professora formada em literatura pela UFMG, uma mente brilhante que me desafia diariamente." O elogio inesperado deixou Chiara momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Arthur reconhecia publicamente qualquer qualidade sua, além de sua utilidade como esposa de aparências. Josias pareceu igualmente surpreso. "Ah, claro, claro." "Muito bom", murmurou desconcertado. "Se nos dão licença, precisamos cumprimentar os outros convidados." Afastou-se, puxando a jovem esposa pelo braço. "Obrigada", disse Chiara quando estavam novamente sozinhos. "Não estava nos nossos termos que você precisasse me defender." Arthur deu de ombros, como se o gesto não tivesse importância. "Josias é um porco. Sempre foi. Não suporto a maneira como trata as mulheres como mercadoria." Havia uma intensidade em sua voz que Chiara nunca havia notado antes. "Isso o incomoda?"
Cés, perguntou ela genuinamente curiosa. A objetificação de mulheres? A falta de respeito me incomoda, respondeu ele após uma pausa. Com qualquer pessoa. Antes que pudessem aprofundar aquela conversa surpreendentemente reveladora, foram chamados para o jantar. A longa mesa havia sido decorada com arranjos florais exuberantes e louça de porcelana. Tiara foi posicionada ao lado de Arthur, perto da cabeceira onde se sentava o anfitrião da noite. A comida era refinada, o vinho caro, e a conversa girava em torno dos mesmos tópicos previsíveis. O preço do café, a política agrícola do governo, os últimos escândalos da pequena sociedade local. Tiara observava mais do que participava, absorvendo aquele novo mundo com a atenção de quem estuda um ecossistema desconhecido. Ocasionalmente, respondia perguntas educadas sobre sua vida anterior, sempre consciente dos olhares avaliativos que a examinavam. E como conheceu nosso querido Arthur? Perguntou uma senhora de cabelos tingidos e sorriso predatório do outro lado da mesa. Um silêncio momentâneo caiu sobre os convidados próximos, todos evidentemente interessados na resposta. Tiara percebeu o teste. A verdade, que haviam se conhecido por toda a vida, já que ela crescera como filha do capataz em sua fazenda, apenas confirmaria os rumores de que o casamento era uma conveniência mútua, talvez até um caso de assédio do patrão sobre a empregada. Na biblioteca municipal, respondeu ela sem hesitar, a voz calma e controlada. Eu pesquisava para uma aula sobre literatura regionalista brasileira. Arthur estava buscando informações sobre técnicas agrícolas sustentáveis. Voltou-se para o marido com um sorriso que, para qualquer observador, pareceria genuinamente afetuoso. Imagine minha surpresa ao descobrir que o fazendeiro mais influente da região estava interessado em agricultura de baixo impacto ambiental. Arthur a encarou por um momento, uma leve surpresa visível apenas para ela nos olhos dele, antes de pegar a deixa com perfeição. Lina me impressionou com seu conhecimento sobre Guimarães Rosa, acrescentou ele, usando pela primeira vez o apelido pelo qual ela era conhecida. Poucos entendem a profundidade da conexão entre o homem e a terra nas obras dele como ela. A mentira fluiu com naturalidade, construindo uma narrativa que era tanto crível quanto flattering para ambos. Os convidados pareceram satisfeitos, alguns até encantados com a história romântica, que confirmava Arthur Müller como um homem de cultura, não apenas de negócios. A conversa seguiu para outros tópicos, e Chiara sentiu que havia passado em algum tipo de teste silencioso. Quando o jantar finalmente terminou, seguido por discursos sobre a importância da caridade e um leilão beneficente, onde Arthur arrematou uma pintura por um valor exorbitante, Chiara sentia-se mentalmente exausta, pelo esforço de manter as aparências. Foi com alívio que entrou no carro para o retorno à fazenda, removendo os sapatos assim que as portas se fecharam. Você se saiu bem, comentou Arthur enquanto dirigia pela estrada escura. Melhor do que esperava. Obrigada pela confiança, respondeu ela com uma ponta de ironia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som suave do motor e da música clássica que tocava no rádio. Por que inventou aquela história sobre a biblioteca? Perguntou ele finalmente. Chiara observou a paisagem noturna pela janela antes de responder, porque a verdade serviria apenas para confirmar o que todos já pensam, que você me comprou e eu me vendi. Arthur apertou o volante com força, os nós dos dedos embranquecendo. Não é assim que vejo nossa situação, não? E questionou ela, virando-se para encará-lo. Como você a vê, então? Ele manteve os olhos na estrada, o perfil austero iluminado apenas pelo brilho do painel do carro. Como uma parceria, respondeu finalmente. Um acordo mutuamente benéfico entre adultos. Uma parceria pressupõe igualdade, observou Chiara. Algo que evidentemente não existe entre nós. Arthur dirigiu em silêncio por alguns minutos, digerindo aquelas palavras. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente, quase reflexivo. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha visto isso apenas pelo meu ângulo. Parou o carro no acostamento, surpreendendo Chiara. Desligou o motor e virou-se para encará-la na penumbra. O que você quer desta parceria, Chiara? Além do acordo financeiro? A pergunta a pegou desprevenida. Nos dias que haviam se passado desde o casamento, Arthur nunca demonstrara interesse em seus desejos
ou expectativas pessoais. Respeito, respondeu ela após um momento de reflexão. Não apenas a aparência dele diante dos outros, mas o real. E liberdade para continuar meu trabalho como professora. Arthur a estudou no escuro, o rosto dela parcialmente iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Havia algo naquela mulher que desafiava todas as suas expectativas. Uma complexidade que ele não antecipara quando propusera aquele arranjo. Você pode voltar a dar aulas quando quiser, disse finalmente. E quanto ao respeito, creio que já o tem mais do que imagina. Ligou novamente o carro, retomando a viagem. Chiara o observou com curiosidade. Havia uma vulnerabilidade momentânea naquele homem, geralmente tão controlado. Como se uma fissura tivesse se aberto na armadura que ele usava para manter o mundo à distância. Quando chegaram à casa grande, a noite estava avançada. Subiram as escadas em silêncio, parando diante da porta do quarto principal que, desde a noite de núpcias, Chiara ocupava sozinha, enquanto Arthur dormia no quarto de hóspedes ao final do corredor. Boa noite, Lina, disse ele usando novamente o apelido que soava estranhamente íntimo em sua voz. Boa noite, Arthur, respondeu ela abrindo a porta do quarto. Antes de entrar, porém, virou-se novamente para ele. Obrigada por me defender hoje. Não era parte do nosso acordo. Ele assentiu brevemente, os olhos fixos nos dela. Algumas coisas vão além de acordos, respondeu simplesmente antes de se afastar pelo corredor. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperadamente confortável à casa grande. Conforme prometido, Arthur havia providenciado para que Chiara retomasse seu trabalho como professora, não mais como substituta, mas com um contrato permanente na escola municipal. A diretora, que antes a tratava com a condescendência reservada aos funcionários temporários, agora a recebia com sorrisos e deferência. O poder do sobrenome Müller era inegável em Carmênia. As manhãs de Chiara eram dedicadas às aulas, as tardes frequentemente passadas na imensa biblioteca da casa, preparando material didático ou simplesmente perdida entre os livros que agora considerava quase amigos. Arthur mantinha sua rotina intensa de trabalho, saindo cedo para supervisionar as plantações ou reunir-se com outros produtores, retornando apenas ao anoitecer. Jantavam juntos quase todas as noites, uma prática que havia se estabelecido naturalmente, sem que nenhum dos dois precisasse propor. As conversas, inicialmente breves e superficiais, gradualmente ganhavam profundidade. Chiara descobriu que por trás da fachada de homem de negócios implacável, Arthur possuía conhecimentos surpreendentes sobre literatura, música clássica e história. Ele, por sua vez, encontrava-se cada vez mais intrigado pela inteligência aguda e a perspectiva única que ela trazia para discussões sobre temas que julgava conhecer bem. Nunca tinha pensado dessa forma, comentou ele uma noite, após uma longa discussão sobre as políticas ambientais que afetavam os produtores de café. Estavam sentados na varanda, aproveitando a brisa fresca que aliviava o calor do dia. Você tem o dom de enxergar ângulos que a maioria ignora. Talvez porque venho de outro lugar, respondeu ela, referindo-se não apenas à sua origem social, mas à sua formação e visão de mundo. Quando se cresce ouvindo apenas uma narrativa, é fácil acreditar que ela é a única possível. Arthur a observou com atenção renovada. O luar suavizava seus traços, emprestando-lhe uma aura quase etérea. E qual narrativa você ouviu crescendo? Perguntou genuinamente interessado. Chiara contemplou a pergunta por um momento, surpreendida pelo interesse sincero. A de que tudo tem seu lugar fixo neste mundo. Que pessoas como meu pai nasceram para servir, e pessoas como sua família nasceram para comandar. Que tentar mudar isso era apenas sonhar alto demais. Fez uma pausa, os olhos perdidos na escuridão do jardim. Mas minha mãe, antes de partir, me ensinou diferente. Ela dizia que livros eram portas para mundos onde eu poderia ser qualquer coisa. Arthur sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Culpa, talvez, ou admiração. E você acreditou nela. Não era uma pergunta. Tive que acreditar, respondeu Chiara simplesmente. Era a única forma de respirar. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos, de histórias pessoais que de alguma forma começavam a se entrelaçar para além do contrato que os havia unido formalmente. Foi Arthur quem finalmente quebrou o silêncio.
Meu pai acreditava apenas no poder e no dinheiro, disse a voz mais baixa que o habitual. Ensinou-me que sentimentos eram fraquezas a serem superadas, que o mundo se dividia entre os que comandam e os que obedecem, e que hesitar em usar poder era abrir mão dele. Kiara o observou com curiosidade. Era raro vê-lo falar de seu passado, especialmente de forma tão pessoal. Parece um homem difícil, comentou ela com cautela. Arthur deu uma risada seca, sem humor. Difícil é um eufemismo gentil. Era cruel, calculista. Minha mãe viveu à sombra dele, quase invisível. Fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. Prometi a mim mesmo que nunca seria como ele. E então... Interrompeu-se, bebendo um gole do uísque que tinha nas mãos. E então descobriu que estava seguindo exatamente seus passos. Completou Kiara suavemente. Arthur a encarou, surpreso com a precisão da observação. Algo assim, admitiu finalmente. É mais fácil se tornar o que desprezamos do que gostaríamos de admitir. A confissão pairou entre eles, íntima e vulnerável, de uma forma que nenhuma conversa anterior havia sido. Por um momento, não eram mais o poderoso fazendeiro e a professora humilde unidos por conveniência, mas apenas duas pessoas compartilhando verdades raramente pronunciadas. Nunca é tarde para mudar o rumo, disse Kiara após um momento. Acredita mesmo nisso? Perguntou ele, a voz carregando uma dúvida genuína. Tenho que acreditar, respondeu ela repetindo as mesmas palavras que usara antes. É a única forma de respirar. Na manhã seguinte, Kiara estava terminando o café quando Rogério entrou na cozinha, o semblante tão formal quanto sempre. Dona Kiara, cumprimentou ainda recusando-se a usar seu apelido apesar dos meses de convivência. O patrão pediu para informá-la que precisou viajar a São Paulo para uma reunião de emergência. Deve retornar em 2 dias. Kiara assentiu, acostumada às viagens repentinas de Arthur. Obrigada, Rogério. Há algo que eu possa fazer durante sua ausência? O assistente pareceu momentaneamente confuso com a pergunta. Fazer? Não, senhora. O Sr. Muller cuida de todos os assuntos pessoalmente. Havia um leve tom de desaprovação em sua voz, como se a simples sugestão de que Kiara pudesse se envolver nos negócios fosse absurda. Entendo, respondeu ela mantendo a expressão neutra. Tenha um bom dia, então. Rogério assentiu brevemente e retirou-se, deixando Kiara com a sensação incômoda de que, apesar dos meses como Sra. Muller, ainda era vista como uma intrusa por muitos na fazenda. As horas que se seguiram arrastaram-se com lentidão. Era sábado, não havia aulas, e a casa parecia estranhamente vazia sem a presença de Arthur. Mesmo quando ele se trancava no escritório por horas, havia algo reconfortante em saber que estava por perto. A realização desse pensamento pegou Kiara de surpresa. Quando havia começado a sentir a presença dele como algo positivo, quase necessário, na biblioteca, tentou se concentrar em um romance, mas as palavras pareciam escapar de sua compreensão. Decidiu caminhar pelos jardins, aproveitando o dia ensolarado. Foi durante essa caminhada que notou uma movimentação incomum perto dos galpões de armazenamento. Um grupo de trabalhadores discutia de forma acalorada, gestos amplos de frustração evidentes, mesmo à distância. Aproximou-se, curiosa e ligeiramente preocupada. Aconteceu alguma coisa? E perguntou ao alcançá-los. Os homens se viraram, surpresos com sua presença. Houve um momento de hesitação antes que um deles, que Kiara reconheceu como Joaquim, o capataz que substituíra seu pai, decidisse responder. Nada com que a senhora precise se preocupar, disse em tom formal. Apenas uma questão com a safra. Que questão? Insistiu Kiara, sentindo que havia mais naquela história. Joaquim trocou olhares com os outros antes de continuar, evidentemente desconfortável. A chuva da semana passada afetou parte da plantação, e agora temos pragas no setor leste. Precisamos de autorização para usar defensivos, mas o Sr. Muller está viajando e Rogério diz que não pode tomar essa decisão. Quanto tempo temos até que o dano seja irreversível? E perguntou ela, surpreendendo os homens com seu conhecimento sobre o assunto. 2 dias no máximo, respondeu Joaquim, a expressão grave. Depois disso, podemos perder 30% da safra. Kiara assentiu, processando a informação. Mostrem-me, pediu com firmeza. Os homens hesitaram novamente, mas algo em sua postura indicava que não aceitaria recusas.
Conduziram-na até os campos afetados, onde Chiara pôde ver a extensão do problema. As folhas de muitos pés de café estavam amareladas, com marcas que indicavam infestação de pragas. Seus anos crescendo na fazenda e observando o trabalho do pai não haviam sido em vão. Reconhecia os sinais de um problema sério. Quais defensivos vocês usariam? Se perguntou a Joaquim. O capataz explicou o procedimento padrão, detalhando os produtos, dosagens e métodos de aplicação. Chiara ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam sua compreensão do assunto. Certo, disse finalmente. Procedam como explicou Joaquim. Assumo a responsabilidade pela decisão. Os homens trocaram olhares incertos. A senhora tem certeza? Rogério não vai gostar. Rogério não é o dono da fazenda, respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Meu marido me confiou a administração da casa em sua ausência, e isso inclui decisões urgentes que não podem esperar seu retorno. Façam o que é necessário para salvar a safra. Algo mudou naquele momento. O respeito que viu nos olhos dos trabalhadores não era mais apenas pelo sobrenome que agora carregava, mas por ela mesma, por sua decisão e conhecimento. Joaquim assentiu, um leve sorriso surgindo em seu rosto marcado pelo sol. Como quiser, dona Lina. Era a primeira vez que a chamava assim, pelo nome pelo qual era conhecida antes de se tornar uma Müller. De volta à casa grande, Chiara encontrou Rogério aguardando na varanda, o semblante fechado. Soube que a senhora deu ordens aos trabalhadores, disse sem preâmbulos. O Sr. Müller deixou instruções específicas para que nenhuma decisão importante fosse tomada em sua ausência. A perda de 30% da safra seria considerada importante, não acha? Rebateu ela, mantendo a voz calma apesar da irritação crescente. Estamos falando de um prejuízo significativo que pode ser evitado com ação imediata. Rogério ajustou os óculos, visivelmente desconfortável com o confronto. Mesmo assim, senhora, o protocolo é claro. Apenas o Sr. Müller ou eu podemos... O protocolo não prevê emergências, pelo visto, interrompeu Chiara. A chuva não espera protocolos, Rogério, nem as pragas. Sou esposa de Arthur, não uma convidada nesta casa. A decisão está tomada. Passou por ele entrando na casa com passos firmes, o coração batendo acelerado pela confrontação, mas certa de que havia feito o necessário. Nas horas seguintes, observou de longe enquanto os trabalhadores aplicavam os defensivos nos campos afetados, seguindo precisamente as instruções que ela havia confirmado. Havia uma estranha satisfação em ver o trabalho sendo realizado, em saber que sua intervenção poderia salvar parte significativa da safra. Quando a noite caiu, Chiara jantou sozinha na imensa mesa de jantar, os pensamentos alternando entre preocupação com a reação de Arthur quando retornasse e uma sensação crescente de pertencimento que nunca havia experimentado antes na casa grande. Na manhã do segundo dia, estava tomando café quando ouviu o som de um carro aproximando-se. Pelo ronco característico do motor, reconheceu o veículo de Arthur muito antes de vê-lo. Seu retorno antecipado só poderia significar uma coisa. Rogério o havia informado sobre sua intervenção. Respirou fundo, preparando-se para o confronto que certamente viria. Arthur entrou na cozinha com passos decididos, o semblante ilegível. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. Soube que tivemos problemas com a safra, disse sem preâmbulos. É que você autorizou o uso de defensivos sem consultar-me. Chiara manteve o olhar firme. Não havia tempo para consultas. A situação exigia ação imediata. Rogério poderia ter me ligado em São Paulo, argumentou ele, a voz controlada, mas tensa. Ele disse que tentou, mas você insistiu em agir por conta própria. Rogério estava mais preocupado com protocolos do que com a safra, respondeu ela, levantando-se para encará-lo de igual para igual. 30% da produção estava em risco. Os trabalhadores sabiam o que fazer, só precisavam de autorização. Arthur a estudou por um longo momento, como se a visse sob uma nova luz. Como sabia qual defensivo usar? Ou a dosagem correta? A pergunta parecia um teste. Cresci nesta fazenda, Arthur, respondeu ela simplesmente. Meu pai era seu capataz por mais de 20 anos. Aprendi observando. Algo mudou na expressão dele. Surpresa, talvez, ou uma nova forma de respeito. Caminhou até a janela, observando os campos ao longe, onde os trabalhadores continuavam a aplicação dos produtos.
Joaquim disse que sua intervenção salvou a safra, comentou finalmente, as costas ainda voltadas para ela. Disse que você entende mais de café do que muitos que nasceram no ramo. Chiara não respondeu, aguardando que ele continuasse. Quando Arthur se virou, havia um leve sorriso em seu rosto, algo raro e precioso. Parece que subestimei você, Chiara. Não será a primeira nem a última vez, imagino. A tensão que ela nem percebera estar segurando dissolveu-se como névoa sob o sol da manhã. Provavelmente não, concordou, permitindo-se um pequeno sorriso em resposta. Estou acostumada a ser subestimada. Torna as surpresas mais satisfatórias. Arthur deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância que era ao mesmo tempo respeitosa e íntima. Rogério terá que se acostumar com a ideia de que a senhora Muller tem voz ativa nesta fazenda, disse, a seriedade de suas palavras amenizada pelo brilho em seus olhos. Eu também, pelo visto. Acha que consegue? Perguntou ela, a pergunta carregando mais significados do que as simples palavras sugeriam. Arthur a observou por um longo momento antes de responder, seus olhos percorrendo o rosto dela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Acho que já estou conseguindo, respondeu finalmente a voz mais suave do que Chiara jamais ouvira, mais do que imaginei ser possível. O outono chegou a Carmênia trazendo ventos de mudança. As folhas amareladas dos ipês pontilhavam a paisagem da fazenda com tons dourados, criando um contraste perfeito com o verde intenso dos cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. 6 meses haviam se passado desde o casamento, e a dinâmica entre Chiara e Arthur transformara-se de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto no início daquele arranjo. A casa grande, antes um ambiente de formalidades rígidas, agora respirava uma atmosfera diferente. As refeições compartilhadas tornaram-se momentos de conversas genuínas, debates estimulantes e até mesmo risos ocasionais. Os empregados mais antigos comentavam em sussurros surpresos como o patrão parecia mais leve, menos severo. Rogério, embora ainda mantivesse sua formalidade característica, havia começado a consultar Chiara sobre assuntos da fazenda. Um reconhecimento silencioso de sua competência, que valia mais que qualquer elogio direto. As noites na varanda tornaram-se um ritual particular, um espaço seguro, onde ambos podiam baixar as guardas que mantinham durante o dia. Foi numa dessas noites, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho tinto sob o céu estrelado, que Arthur finalmente fez a pergunta que vinha rondando seus pensamentos. Você é feliz aqui, Lina? A pergunta pegou Chiara de surpresa, não tanto pelo conteúdo, mas pelo uso casual de seu apelido, que agora saía naturalmente dos lábios dele. Considerou a pergunta com a honestidade que sempre caracterizara suas interações. Sou mais feliz do que esperava ser, respondeu finalmente, os olhos fixos na escuridão do jardim. Quando aceitei seu acordo, imaginei uma vida de aparências vazias, de solidão disfarçada de estabilidade. Fez uma pausa, bebendo um gole de vinho antes de continuar. Encontrei mais do que isso. O que encontrou? Perguntou ele, a voz baixa, quase vulnerável. Chiara voltou-se para encará-lo, permitindo que a emoção normalmente contida transparecesse em seu olhar. Respeito, parceria. Uma chance de fazer diferença não apenas na minha vida, mas na vida de outros. Referia-se ao projeto que haviam iniciado juntos. Uma escola técnica agrícola para os filhos dos trabalhadores da região, construída em terras doadas por Arthur e dirigida por Chiara. O projeto nascera de uma de suas conversas noturnas e rapidamente se transformara em uma paixão compartilhada. E você? Perguntou ela, virando a pergunta. É feliz com nossa parceria? Arthur contemplou a pergunta, o rosto parcialmente iluminado pela luz suave que vinha do interior da casa. Felicidade não era algo que eu buscava quando propus nosso acordo, admitiu. Buscava conveniência, respeitabilidade social, talvez até uma forma de aplacar a solidão sem os riscos de um envolvimento real. Seus olhos encontraram os dela, incomumente expressivos. Mas você mudou isso, Lina. Mudou tudo. O coração de Chiara acelerou diante da intensidade daquele olhar, da honestidade crua daquelas palavras. Algo havia mudado entre eles, algo fundamental que ia muito além do acordo inicial. Não era apenas respeito ou admiração mútua, mas algo mais profundo,
mais assustador em sua potência. "O que fazemos agora?" perguntou ela, a voz pouco mais que um sussurro. Arthur colocou sua taça sobre a mesa pequena entre suas cadeiras e inclinou-se ligeiramente em sua direção. "Acho que depende de nós, de você." A implicação era clara, a bola estava em seu campo. Chiara sentiu o peso daquele momento, a encruzilhada invisível em que se encontravam. O acordo que os unira formalmente há 6 meses parecia agora uma casca vazia, um pretexto abandonado que havia dado lugar a algo real, algo vivo e pulsante entre eles. Antes que pudesse responder, o som de um carro aproximando-se quebrou o momento. Faróis cortaram a escuridão do jardim, enquanto um veículo desconhecido estacionava diante da casa. "Está esperando alguém?" e perguntou Chiara levantando-se. Arthur negou com a cabeça, a expressão subitamente tensa. Do carro desceu uma mulher elegantemente vestida, o rosto parcialmente oculto pela penumbra. Apenas quando subiu os degraus da varanda, entrando no círculo de luz, Chiara pôde reconhecê-la. Helena. A mesma mulher que os abordara no jantar beneficente meses atrás. A ex-namorada de Arthur, cujos olhos haviam faiscado de ciúme mal disfarçado. "Arthur, querido", cumprimentou ela com um sorriso que não alcançava os olhos. "Desculpe aparecer sem avisar, mas precisamos conversar." Seu olhar passou brevemente por Chiara, um misto de desdém e triunfo em sua expressão. "Em particular, se possível." Arthur levantou-se, o rosto uma máscara de controle que Chiara não via há semanas. "Helena, não é um bom momento. Se quiser marcar uma reunião, fale com Rogério amanhã." A mulher deu uma risada curta, sem humor. "Não vim discutir negócios, como bem sabe. Vim falar sobre nós." Virou-se para Chiara com falsa doçura. "Sua esposa sabe sobre nós, querido? Sobre nosso acordo?" Chiara sentiu um frio no estômago. O tom de Helena, a expressão de choque rapidamente mascarada no rosto de Arthur, tudo indicava que havia muito mais naquela história do que ele jamais mencionara. "Não há nós, Helena", respondeu Arthur, a voz tensa. "Não há mais nada entre nós há muito tempo." "Mesmo?" E questionou ela, tirando um envelope da bolsa de grife. "Então não se importará se eu mostrar à sua adorável esposa o conteúdo deste envelope? Ou prefere que conversemos em particular primeiro?" A ameaça era clara, o sorriso agora abertamente malicioso. Chiara observava a cena, com uma calma exterior que escondia o turbilhão de emoções em seu interior. Parte dela queria sair, dar-lhes privacidade, fugir daquele confronto desagradável, mas algo a mantinha firme no lugar. Talvez o mesmo instinto que a fizera enfrentar Arthur na noite de núpcias, a mesma dignidade silenciosa que sempre fora sua maior força. "Qualquer coisa que tenha a dizer, Helena, pode dizer na presença de minha esposa", declarou Arthur, a postura rígida, mas decidida. "Não tenho segredos para Chiara." Helena pareceu momentaneamente desarmada pela resposta, mas recuperou-se rapidamente. "Mesmo? Ela sabe que nosso caso continuou muito depois do anúncio de seu casamento? Que você me prometeu que era apenas uma fachada conveniente, um acordo de negócios disfarçado de matrimônio?" Abriu o envelope, tirando algumas fotografias. "Tenho provas, Arthur. Provas que sua esposa e toda a sociedade de Carmênia adorariam ver." As palavras atingiram Chiara como um soco físico. A ideia de que Arthur pudesse estar mantendo um caso com Helena enquanto sua relação evoluía de um acordo frio para algo genuíno e significativo era devastadora. Mais do que isso, a sugestão de que tudo o que compartilharam nos últimos meses pudesse ser uma mentira elaborada fez seu estômago revirar. Arthur deu um passo à frente, a expressão uma mistura de fúria e desespero. "Chega, Helena! Isso é baixo mesmo para você." Virou-se para Chiara, os olhos implorando compreensão. "Lina, não é o que parece. Helena e eu tivemos um caso, sim, mas terminou muito antes do nosso casamento. Essas fotos, sejam quais forem, são antigas ou manipuladas." Helena soltou uma gargalhada de descrença. "Manipuladas? Que conveniente! Talvez estas sejam manipuladas também." Jogou as fotografias sobre a mesa. Chiara não conseguiu evitar olhar. Eram imagens de Arthur e Helena, em situações íntimas. Algumas claramente em um quarto de hotel. A data impressa no canto inferior indicava que haviam sido tiradas 2 semanas antes do casamento. "Como eu disse", continuou Helena com satisfação cruel, "um acordo de negócios disfarçado de matrimônio. Foi como você mesmo descreveu, não foi, Arthur?
Um casamento de conveniência com a filha do capataz para melhorar sua imagem diante dos sócios conservadores. Nada real, nada significativo. Chiara sentiu o mundo girar ao seu redor. A crueldade calculada de Helena era evidente, mas as fotografias pareciam incontestáveis. Arthur avançou, recolhendo as imagens com mãos trêmulas de raiva. Você sempre soube jogar sujo, Helena. Sempre soube usar pessoas para conseguir o que quer. Virou-se novamente para Chiara, a expressão quase suplicante. Lina, por favor, deixe-me explicar. Não é como ela está fazendo parecer. Mas Chiara já havia se levantado, as pernas surpreendentemente firmes considerando o choque. Preciso de ar, murmurou afastando-se em direção ao jardim. Ouviu Arthur chamá-la, mas continuou andando, precisando de distância para processar o que acabara de descobrir. O jardim noturno acolheu-a com sua quietude, o perfume das flores misturando-se com o cheiro de terra úmida. Caminhou sem rumo definido, tentando organizar os pensamentos tumultuados. Não era ingênua. Sabia que Arthur tinha um passado, relacionamentos anteriores. O que a perturbava não eram as fotos em si, mas a possibilidade de que tudo o que construíram nos últimos meses fosse baseado em mentiras. Se Helena dizia a verdade, se Arthur realmente descrevera seu casamento como uma farsa conveniente, então cada momento de proximidade, cada conversa íntima, cada olhar carregado de significado havia sido parte de uma encenação elaborada. Sentou-se em um banco de pedra parcialmente oculto por arbustos floridos. De onde estava, podia ver a varanda iluminada, Arthur e Helena ainda em plena discussão. A linguagem corporal dele era tensa, defensiva, enquanto a dela exalava uma confiança arrogante. Estava tão absorta na cena que não notou a aproximação de Dona Zefa até que a governanta sentou-se ao seu lado. As noites estão ficando mais frias, comentou a senhora, ajeitando o xale sobre os ombros. Não devia estar aqui fora sem um agasalho, menina. Chiara sorriu fracamente, grata pela preocupação simples e genuína. Precisava pensar, Dona Zefa. A governanta assentiu, o olhar sábio fixo na casa ao longe. Vi a chegada da senhora Brandão. Nunca traz coisa boa naquela ali. Senhora Brandão, repetiu Chiara confusa. Helena Brandão, esposa de Josias Brandão, esclareceu Dona Zefa, ou ex-esposa para ser mais precisa. O divórcio saiu há poucos meses, logo depois que ele se casou com aquela menina jovem. As peças começaram a se encaixar na mente de Chiara. Helena não era apenas uma ex-namorada de Arthur, mas a ex-esposa de Josias Brandão, o mesmo homem que os abordara no jantar beneficente com sua jovem segunda esposa. Ela e o patrão tiveram um caso? E perguntou diretamente. Dona Zefa suspirou, pesando as palavras antes de responder. Tiveram sim, por um tempo. Ela ainda era casada com Josias, mas o casamento já estava acabado há anos. Foi um relacionamento complicado, cheio de idas e vindas. O patrão terminava, ela insistia, ele cedia. Fez uma pausa, como se decidindo quanto deveria revelar. A última vez foi semanas antes do seu casamento. Ela apareceu aqui tarde da noite, dizendo que havia deixado Josias de vez. O patrão a recebeu, mas na manhã seguinte, quando soube que ela havia mentido, que continuava com o marido enquanto o manipulava, terminou tudo definitivamente. Chiara absorveu a informação, conectando-a às fotografias que Helena exibira. Datadas de 2 semanas antes do casamento, provavelmente registravam aquele último encontro, antes do rompimento definitivo. Por que ele nunca me contou? Murmurou, mais para si mesma que para a governanta. Vergonha, talvez, respondeu Dona Zefa mesmo assim. Ou medo de que você pensasse menos dele. Virou-se para encarar Chiara diretamente. O patrão mudou desde que você chegou, menina. Todos na fazenda percebem. Está mais humano, mais acessível. Seja o que for que você despertou nele, é algo que Helena nunca conseguiu por mais que tentasse. O som de um motor sendo ligado atraiu a atenção de ambas. O carro de Helena saía pela estrada da fazenda, os faróis cortando a escuridão como olhos furiosos. Um momento depois, puderam ver Arthur caminhando pelo jardim, a postura tensa, claramente procurando por Chiara. Dona Zefa levantou-se, ajeitando o xale mais uma vez. As escolhas são suas, menina. Sempre foram. Mas lembre-se, o passado só tem o poder que damos a ele. Com essas palavras, afastou-se silenciosamente, passando por Arthur no caminho e indicando com um gesto discreto onde Chiara estava sentada.
Ele aproximou-se lentamente, como quem teme espantar um animal selvagem com movimentos bruscos. Parou a alguns passos do banco, o rosto parcialmente oculto pelas sombras das árvores. Helena foi embora, disse simplesmente. Imagino que tenha feito seu melhor para envenenar tudo entre nós. Chiara manteve o olhar fixo nas estrelas por um momento antes de responder. Por que não me contou sobre ela? A pergunta saiu mais calma do que esperava, sem a acusação que poderia ter carregado. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de nervosismo. No início, porque não parecia relevante para nosso acordo. Depois, hesitou buscando as palavras certas. Depois, quando as coisas começaram a mudar entre nós, tive medo. Medo que você me visse como realmente sou ou como fui. Um homem capaz de se envolver com uma mulher casada, de permitir-se ser manipulado por alguém como Helena. Deu um passo à frente, entrando no círculo de luz fraca que vinha da casa. Não tenho orgulho do homem que fui antes de você, Lina. Do homem que via relacionamentos como transações, pessoas como peças em um tabuleiro. A honestidade crua em sua voz tocou Chiara profundamente. As fotos, começou ela, são reais, admitiu ele imediatamente. De nosso último encontro, antes que eu descobrisse que ela continuava manipulando a mim e a Josias simultaneamente. Foi quando percebi que havia me tornado exatamente o tipo de homem que desprezava. Alguém que permitia que seu valor fosse determinado por outros, que vivia segundo as expectativas alheias. Mais um passo. Agora era apenas um braço de distância dela. Foi quando propus nosso acordo. Um casamento de conveniência, sim, mas também uma chance de recomeçar, de construir algo baseado em respeito mútuo, não em jogos de poder ou manipulação. Chiara absorveu suas palavras, o coração dividido entre a dor da traição passada e a compreensão de uma verdade mais complexa. E o que disse a ela sobre nosso casamento? Que era apenas um acordo de negócios. Arthur ajoelhou-se diante dela, os olhos ao nível dos seus, permitindo que ela visse toda a verdade neles. No início, sim, era o que eu acreditava que seria, um arranjo mutuamente benéfico, sem complicações emocionais. Tomou as mãos dela entre as suas, o toque gentil, quase reverente. Mas você mudou tudo, Lina. Desde aquela primeira noite, quando enfrentou minha arrogância com dignidade em vez de medo. Cada dia com você tem sido uma lição sobre o tipo de homem que posso ser, que quero ser. A sinceridade em sua voz era inegável, a vulnerabilidade em seus olhos mais reveladora que qualquer declaração elaborada poderia ser. Não estou pedindo que esqueça o que viu hoje, ou que perdoe imediatamente meus erros passados. Estou apenas pedindo que acredite em uma coisa. O que construímos nos últimos meses é real, mais real que qualquer coisa que já experimentei. Chiara sentiu lágrimas quentes formando-se em seus olhos, a emoção finalmente rompendo a barreira de controle que mantivera desde a chegada de Helena. Tenho medo, Arthur, admitiu a voz trêmula. Medo de acreditar, de permitir-me sentir tudo o que venho reprimindo. Nosso acordo não incluía sentimentos. Ele sorriu então, um sorriso tão genuíno e cheio de ternura que transformou completamente seu rosto normalmente austero. Alguns acordos são feitos para serem quebrados, Lina, ou talvez renegociados. Com delicadeza infinita, levou uma das mãos ao rosto dela, o polegar secando uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha. Estou apaixonado por você. Não pela senhora Muller que apresento em eventos sociais, não por uma ideia conveniente de esposa, mas por você, Chiara Olin. A mulher que me desafia, que me vê como realmente sou, e ainda assim escolhe ficar. A mulher que transformou uma casa em lar, um acordo em parceria, um casamento de conveniência em algo muito mais precioso. As palavras atingiram Chiara como ondas, cada uma mais poderosa que a anterior, derrubando as últimas defesas que havia erguido ao redor de seu coração. Eu também estou apaixonada por você, confessou as palavras liberando um peso que nem sabia estar carregando. Tenho lutado contra isso por semanas, meses. Parecia tão improvável, tão arriscado. Arthur aproximou-se mais até que seus rostos estavam a centímetros de distância. O melhor tipo de risco, murmurou, antes que seus lábios encontrassem os dela em um beijo que nada tinha de hesitante ou conveniente. Era um beijo de descoberta e promessa, de perdão e recomeço. Quando finalmente se separaram,
ambos ligeiramente ofegantes, o mundo ao redor parecia diferente, como se tivesse ganhado novas cores, novos significados. E agora? Perguntou Chiara, ecoando a mesma pergunta que fizera na varanda, antes da chegada de Helena. Arthur sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela, com uma intimidade que agora parecia perfeitamente natural. Agora, respondeu, começamos de novo. Não como um fazendeiro poderoso e a filha do capataz, não como marido e mulher por conveniência, mas como Arthur e Chiara, duas pessoas imperfeitas tentando construir algo real juntas. Levantou-se, puxando-a gentilmente consigo. O que me diz? Está disposta a tentar um novo acordo? Um baseado em algo mais duradouro que conveniência ou necessidade? Chiara sentiu uma alegria profunda, quase assustadora em sua intensidade, expandir-se em seu peito. Estou disposta, respondeu a voz firme apesar das lágrimas que ainda brilhavam em seus olhos. Na verdade, não consigo imaginar nada que deseje mais. Juntos, caminharam de volta à casa grande, não mais como estranhos unidos por um contrato, mas como parceiros, escolhendo conscientemente um futuro compartilhado. O casamento que começara como uma fachada, como um acordo frio de benefícios mútuos, havia se transformado em algo que nenhum deles previra, mas que ambos agora reconheciam como infinitamente mais valioso. Uma união baseada em respeito, compreensão e, finalmente, amor. E enquanto subiam os degraus da varanda, de mãos dadas sob o céu estrelado de Carmênia, tanto Chiara quanto Arthur sabiam que algumas convenções, quando quebradas da maneira certa, podiam dar lugar a realidades muito mais belas do que qualquer acordo jamais poderia prever. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Chiara e Arthur tenha tocado seus corações. Esta história de transformação, dignidade e amor verdadeiro, nascido das cinzas de um acordo frio, nos lembra que os sentimentos mais profundos podem florescer nos lugares mais inesperados. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram os contrastes sociais e a força do amor verdadeiro. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com o acordo que virou amor, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas narrativas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços. Compartilhe conosco nos comentários. Você já viveu ou testemunhou uma história de amor que superou barreiras sociais ou preconceitos? Sua experiência pode inspirar nossa próxima história. Até o próximo encontro, onde novas emoções aguardam por você.